Hoje eu quero falar aí sobre depilação masculina, tá? Então serve quanto para qualquer tipo de região masculina. Se você tem dificuldade aí em trabalhar com a cera quente e não tem nem noção de como é que começa e como termina, eu quero te explicar nesse vídeo o passo a passo bem facinho de você trabalhar com a cera quente de depilação. Bom, para quem tá chegando de paraquedas aqui nesse vídeo e nunca me viu, eu me chamo Esther. Eu sou profissional há mais de 20 anos na área da beleza. Então, eu tenho um salão e eu trabalho aí com vários tipos de serviço, tá? Então, eu proponho vários tipos de serviço para não ficar só com um, tá? A área da depilação, que eu comecei aí também já faz um bom tempo, né? Fui adquirindo prática com o tempo e não é difícil, tá? Então, se você tá pensando que é difícil, então tira isso da sua cabeça e começa aí a treinar para você não passar certos apuros. Depilação, gente, é técnica, tá? Então, se você não tiver e não adquirir essa técnica, você nunca vai saber fazer uma depilação perfeita, seja em homens ou seja em mulheres, tá? Então, se você quer ganhar dinheiro aí com essa forma de depilação, então saiba atender certinho os seus clientes, pois eles também precisam aí de uma qualidade em serviço e respeito sobre a depilação, né? Seja ela na barba, seja ela no bigode, seja ela na orelha, seja ela aonde for, na sobrancelha, tá? Então, o que acontece? Para você ter uma técnica boa de depilação, primeiro de tudo, você tem que respeitar o seu cliente. O respeito que eu digo, saber o momento certo de você puxar e você saber também como que o seu cliente se comporta. Se ele é mais sensível, se ele não é. Eu não tô falando de sexualidade, tá, gente? Isso aí cada um tem a sua. Eu tô querendo dizer a sensibilidade da pele, tá? Então, às vezes tem homens que é muito mais sensível do que outros, tá? Então, às vezes tem uns que aguentam mais as dores do que outros, tá? Então, tem uns que você fazer uma puxada já vai ser o suficiente para a pessoa fazer um escândalo. E tem outros que você pode fazer a região do corpo inteirinho que ele aguenta firme, tá? Assim também acontece com as mulheres. Então, não tem nada a ver com sexualidade. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem explicada aí para você não fazer o seu cliente sofrer, porque a depilação já não é uma coisa muito interessante, né? Que eu possa dizer assim que é uma coisa legal. É uma coisa que é chata de se fazer para a pessoa que está fazendo, tá? Que está sendo depilada, é isso que eu quero dizer. Porque dói, né? É retirada, é extração de pelo, né? Então vai doer, é óbvio, tá? Então se você é daqueles que gostam de mentir aí para os seus clientes, falar para ele que não vai doer, para com isso. É muito melhor você ser bem específico e falar, vai doer porque vai arrancar pelo, mas não é uma dor absurda, ok? Dá para aguentar. E o que acontece? Gente, a cera, ela não pode ficar muito fina, tá? E ela não pode, ela tem que passar numa camada e ela tem que ser sempre passada a camada 2 vezes. Então, vamos supor, você vai passar a primeira camada e depois você vai passar a segunda camada. Essa camada mais grossa que vai ficar na pele, ela é ideal para você ter uma boa puxada, tá? Se você fazer ela muito fina, você não vai conseguir puxar, ela vai sair despedaçando aos pouquinhos. Então, por quê? Porque você fez dela uma camada muito fina. Ah, mas é a cera que interfere. Mentira, tá? Não tem nada a ver com a cera. Se você trabalhar com uma cera boa ou uma cera ruim, é a mesma coisa a partir do momento que você deixa a camada muito fina, tá? O que vai interferir na cera boa ou cera ruim? É não dar foliculite, é não deixar aí com alergia, né, nessa pele. Então, é uma qualidade melhor de cera. Então, essa que é a diferença. Mas a diferença de puxada, tá? De técnica, que eu falo que a puxada é uma técnica, tá? Não é simplesmente passar o negócio lá e sair puxando que nem um doido. Eu vejo aí o pessoal fazendo essas brincadeiras na internet. Gente, isso não é legal, tá? Se você é um bom profissional, tá? Um profissional de qualidade,
Você jamais vai fazer isso com o seu cliente, que é aquilo que eu falei no começo do vídeo, o respeito, tá? Então, se você tem respeito pelo cliente, você tem respeito até pela pele do ser humano, tá? Então, você sabe que se você fizer esse tipo de procedimento agressivo, com certeza a pele daquele cliente vai ficar machucada. E o que vai causar? Trauma. E nunca mais ele vai pisar no seu ambiente de trabalho, tá? Então, o que poderia se tornar em lucro futuramente, vai se tornar aí num prejuízo, tá? Então, a gente que trabalha com salão, trabalha com ambiente aí para beleza, que oferece esse tipo de serviço, a gente tem que pensar lá na frente, tá? Isso, querendo ou não, é um trabalho que você tem que gerar lucro, porque senão você não consegue se manter e nem viver disso, tá? Então pensa primeiro no cliente, o respeito com ele. Bom, você fazendo tudo isso certinho, aprendendo a técnica da puxada ideal, porque você tem que ter o pulso firme, tá? E você tem que segurar também a pele da pessoa, esticando a pele da pessoa. Naquele local, passou a cera, estica a pele da pessoa, pega a pontinha e puxa, tá? É assim que você vai conseguir fazer aí uma boa depilação sem ter nenhum problema aí com machucar a pele da pessoa, porque se você passa cera e deixa a pele livre, sem pôr a outra mão para segurar, para fixar a pele, você deixou ela livre, ou seja, você puxa a pele ela vai e ela desce com tudo. Então, olha a fricção que fez, ou seja, você machucou aquele ambiente, tá? É onde que o cliente às vezes fala, nossa, doeu demais. Mas não é que doeu, é porque você também não apoiou para não doer, tá? Então, tudo isso é técnica, você tem que ter técnica. A partir do momento que você aprender a ter a técnica correta, você nunca mais vai ficar com problemas aí de clientes que não vão, clientes que nunca mais voltaram. Então, você vai começar a ter mais clientes e vai começar a ter um fluxo maior aí de lucro aí no seu estabelecimento. A área da depilação é uma boa área para você obter lucros futuramente, tá? E obter aí no seu espaço de trabalho, porque é uma coisa rápida, é uma coisa que satisfaz o cliente, porque só arrancar pelo, ou seja, você viu pelo é para arrancar, tá? Seja na região do bigode, ou seja na região da orelha, ou qualquer outra região, você passa a primeira camada, passa a segunda camada, deixando um pouquinho mais grossinha, e aí na hora de você fazer a puxada, tá? Você fazer com precisão, segurar aquela pele, e a outra você puxa, então você segura com uma mão e puxa com a outra, tá? E também, gente, tem muita gente que passa na orelha tudo e vai enfiando até lá dentro, não pode, tá? Então você tem que tomar muito cuidado pra você não enfiar lá dentro do ouvido. Você simplesmente coloca aqui na beiradinha da orelha, aqui onde tem pelinho, tá? Aqui, lá no interno, você evita, tá? Porque a cera pode ir escorrendo até lá no final, porque ainda mais se ela estiver muito líquida. Então, ela vai escorrer, tá? Então, você põe aqui com o palitinho. Observe também o palito que você está trabalhando, tá? Se o palito é grande, pequeno, médio, você tem que ter vários tipos de palito. Pode ser o palito de laranjeira, pode ser o cotonete, como pode ser um palito de sorvete, tá? Então, você tem que ter vários tipos aí de tamanho e espessura para você conseguir trabalhar e manusear isso. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você aí olhar como que puxa, puxar da hora certa para não craquelar a sua cera, tá? Craquelar que eu digo é quebrar, vir quebrando aos pedaços. Então, assiste o vídeo aí e volta esse vídeo se você tiver alguma dúvida ou ficou sem a informação correta. Agora, se você ainda ficou com mais dúvidas, deixa aí nos comentários, tá? Que eu faço questão de explicar para você aí tudinho como é que funciona. Você gostou desse vídeo? O que você aprendeu com esse vídeo hoje? Diz para mim aí o que você achou de interessante nesse vídeo.